Oiê! Tava eu derretendo o meu cérebro um pouquinho ali no TikTok e me deparei com um vídeo de 5 segundos. A mulher dizia: Eu te amo, mas eu não gosto mais de você. Sim, era esse o vídeo. Só isso mesmo. Minha cabeça fez. Explodiu, assim. Por mais que eu já tinha entrado em contato com a frase, o significado dessa frase na minha vida, ela voltou num momento oportuno, no qual eu fiz várias reflexões sobre ela. E agora, todas as vozes da minha cabeça, elas não ficam mais só comigo. Elas vêm aqui pro podcast para vocês derreterem um pouco do cérebro de vocês junto comigo. Então é disso que eu vou falar hoje, é dessa frase. E eu já começo te convidando a pensar por aí também. Quem ou o que você ama, mas já não gosta mais? O que ainda tá na sua vida por costume, por apego, por culpa, e não mais por presença, por prazer, por bem-estar? Hoje eu quero falar sobre o amor que permanece como memória, mas não como presença. Sobre os vínculos que um dia já foram importantes, mas que hoje nos machucam. Sobre pessoas, objetos, hábitos que um dia fizeram sentido, mas hoje nos violentam de alguma forma. Isso é muito doido, né? Como é possível amar e não gostar? É uma frase que quase não faz sentido. E nesse contexto que eu tô trazendo para nossa conversa de hoje, amar é representado pela história, pela lembrança, pela memória, pelo afeto já sentido, pelo afeto acumulado. E gostar representa a experiência do presente, o aqui, o agora, o que faz sentido para você atualmente. É disso que a gente vai falar hoje. É nesse sentido que vai rolar a nossa conversa hoje. Eu acho que entender a diferença de significado dessas duas coisas vai nos libertar de muitas coisas, de muitas situações violentas que a gente fica exposto e vive sem querer, enfim, por não entender essa diferença. Então hoje eu vou te explicar, para que você entenda e que para que no que depender disso, desses conceitos, você consiga aí cada vez mais organizando as suas relações com pessoas, com objetos, com hábitos e que cada vez mais se tornem relações saudáveis para você. Quando a gente pensa num ex, numa ex, ou até numa pessoa que ainda não é ex, mas que você no fundo sabe que vai virar ex, que você amou profundamente, que você ama profundamente, que representou coisas lindas na sua vida, grandes aprendizados, mas que hoje você não gosta mais da companhia, que não é mais agradável estar ao lado, ou que você se transformou. E aí não faz mais sentido estar com aquela pessoa que um dia já fez muito mais sentido. Eu tô falando também daquela amiga que já foi um porto seguro, aquela que você contava tudo, que te contava tudo, que vocês tinham uma extrema intimidade e uma conexão profunda, mas que a relação, por algum ou inúmeros motivos, passou a te causar incômodos, ansiedade, você começou a se sentir mais sufocada, você passou a não se sentir mais tão à vontade ao lado dessa pessoa. Eu tô falando daquela rotina que um dia te fazia tão bem, organizava o seu dia e a sua vida de forma esplendorosa. Você era a sua melhor versão naquela rotina, mas que hoje, ao replicar essa rotina, ela te adoece. Também falo daquele objeto que tem um significado muito importante pra você, mas que hoje tá lá, acumulando poeira em algum canto da sua casa. A roupa, 2 números menores ou maiores do que você usa atualmente, te lembrando da versão que você já foi um dia, e que você não é mais. Tudo isso que eu falei diz muito mais sobre apego do que amor. Apego é aquilo que a gente se esforça pra deixar vivo, pra manter vivo, mas que no fundo já morreu, sabe? Quando a gente fica presa, fica fixada em uma forma antiga de existência, que não atende mais às necessidades que a gente tem atualmente. Na clínica é muito fácil enxergar isso, assim, as pessoas vêm com angústias muito profundas quando elas não conseguem resolver mais os problemas delas da forma como elas resolviam antes. As ferramentas que elas tinham
não funcionam mais para as necessidades que elas têm atualmente. E aí é isso, ai, eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu já falei, eu já gritei, eu já mandei carta, eu já escrevi. No fundo, o que ela precisa é de outras ferramentas. Talvez precisa desenvolver a capacidade de deixar aí aquilo que ela objetiva ao comunicar, seja de qual forma for, não vai acontecer, porque o outro não vai atender essa necessidade que ela tem. O nosso trabalho é ajudar ela a sair dessa fixação, desse apego, dessa relação, dessa pessoa, dessa situação. Nosso trabalho é ajudar ela a construir outras ferramentas. Ou com as ferramentas que ela tem, encontrar novas formas, né? É isso, né? Eu acho que às vezes a gente vai precisar atualizar o software, mas muitas vezes mesmo, isso não vai ser suficiente. A gente vai ter que trocar o aparelho. Tem uma autora, vocês devem conhecer, a Marie Kondo. O livro dela, o primeiro, aquele verdinho mais famoso, é muito legal a respeito dessa coisa do apego. A mensagem que ficou para mim daquele livro, eu acho que combina muito com isso que eu tô falando aqui. A ideia do livro é se desfazer de algumas coisas, né, para abrir espaço para outras. Então, quando ela fala sobre uma organização de guarda-roupa, por exemplo, ela fala pra gente tirar tudo, exatamente tudo do guarda-roupa, colocar em cima da cama e peça por peça, agradecer aquela peça pelos momentos já vividos, pelo que ela proporcionou para nossa vida, e entender no contato com essa peça se ainda faz sentido você mantê-la no seu guarda-roupa. Se você vai usar, há quanto tempo você usou essa peça, se você lembra da existência dessa peça ou não. E aí ela fala sobre isso. Se você não utilizou essa peça em tanto tempo, você não vai mais utilizar e tal. E aí é hora de dar tchau, apesar de dela ser bonita, apesar dela ter feito parte de um momento especial da sua vida, apesar de ter sido presente de alguém que você ama muito, precisa deixar aí. E ela fala isso a respeito de livros também, né? Ah, e os livros na sua estante? Quando você olha para os livros na sua estante, o que que você sente? Você sente angústia? Esses livros, eles estão falando, olha só, eu tô aqui, você não tá me lendo, hein? Você tem que me ler. Ou não. Ou eles te trazem uma sensação boa de que, ó, quando você quiser, eu tô por aqui. Eu tenho esse conhecimento aqui para te oferecer. Eu sei que a gente tava falando de objetos, né, coisas inanimadas, mas foi muito interessante para mim entrar em contato com esse tipo de pensamento para entender qual sensação essas coisas me causavam. Uma coisa que me pegou muito a respeito de objetos foram objetos presenteados, livros e roupas principalmente. Eu não me desfazia porque, pô, alguém foi lá, comprou para mim, pensou em mim, me deu de presente. E eu acho que jogar fora um negócio desse seria desconsiderar, ser ingrata de certa forma com essa pessoa, ao mesmo tempo que aquilo só estava ocupando um espaço no meu guarda-roupa, na minha estante, e que eu precisaria utilizar para coisas que realmente eu vou usar, que vai ser mais útil para mim. Doar roupas, doar livros que me foram dados de presente não significa que eu não ame ou que eu não considere o gesto daquela pessoa, porque eu sei o sentimento que eu tenho a respeito daquela pessoa. Não vou deixar de amar aquela pessoa porque eu tô passando pra frente algo que ela me deu. Nosso amor não tá pautado naqueles objetos. Isso pra mim, cara, de verdade foi muito libertador quando eu li esse livro. E foi a mensagem mais importante que eu tirei. Eu era uma pessoa muito apegada, mas muito apegada mesmo, a pessoas, a objetos, a tudo. Inclusive, se você tem essa dificuldade de lidar com apego, é um dos livros que eu mais indico para você ler, porque ele vai trabalhar o seu apego, né? Ele tem passagens muito interessantes, insights muito interessantes dentro do livro a respeito das emoções, mas tudo isso é muito aplicado na organização da sua vida, no seu dia a dia, do seu espaço, né? Então você vai estar lá aprendendo a, sei lá, arrumar melhor seu guarda-roupa e pensando no apego que você tem às coisas, assim, pra mim foi o casamento perfeito, assim, foi muito bom mesmo. E é isso também, quando a gente tá falando de apego a objetos, a coisas inanimadas, é um pouco mais fácil a gente fazer esse movimento, olhar pra ele e falar, que legal, você já foi importante pra mim,
né, obrigado pelos momentos que passamos juntos, tchau, próxima, né, joga uma brusinha fora, compro outra. É muito mais fácil fazer isso com objetos do que com pessoas, porque vem aquele pensamento, né, como que eu vou abrir mão de uma pessoa que foi tão importante para mim e agora não é mais? A gente também coloca a relação nesse lugar de objeto. Então eu usei, foi importante para mim enquanto eu usei, e agora que não serve mais, eu vou jogar fora? É muito mais complicado. Óbvio que a gente precisa ser cuidadosa. Ainda mais se existe esse lugar de amor mesmo. É uma pessoa que eu amo, mas que não faz mais sentido para mim estar ao lado dela. Esse processo de encerrar esse ciclo é mais complicado. Eu acho sim que vai exigir sim que a gente seja responsável emocionalmente, porque talvez para o outro a relação ainda faça sentido, porque talvez para o outro encerrar esse ciclo não é o que ele quer. E aí ele vai tomar um susto. Então assim, quando se trata disso, eu parto do princípio de que quando uma relação começa, ninguém tá obrigando ninguém a se relacionar. Ninguém tá apontando a arma na cabeça do outro e falando assim: "Olha, me ame ou morra". A troca, ela necessariamente beneficia os 2 lados. Eu uso o outro e o outro me usa. E não é usar nesse sentido de objetificação, nesse sentido pejorativo. É isso, assim, quando eu estou com essa pessoa, ela me proporciona um espaço para eu evoluir, para eu pensar, para eu refletir, para eu dar risada, para eu me sentir acolhida e vice-versa. Quando nessa relação que eu recebia tudo isso e também coisas negativas, né? As relações causam incômodos, causam estresse, causam sim microviolências. Tá tudo certo. Dentro de uma relação saudável, os sentimentos vão ser negativos e positivos, mas quando os negativos na balança começam a aparecer mais, a gente tem um ponto importante de atenção. Uma yellow flag. A gente precisa entender se isso é temporário, há quanto tempo isso perdura, se há espaço para conversa, se há espaço para resolução, se há energia para resolução desses conflitos, desses incômodos. Se não há, se no seu julgamento não há, tá tudo bem. Evoluir para uma red flag e a gente precisar, então, dar esse passo rumo ao fim desse ciclo. Mesmo que para o outro lado não faça sentido. E é muito difícil, tá, gente, sustentar isso. Quando um lado acha que é o fim do ciclo e o outro não, é muito difícil sustentar. Tanto para um lado quanto para o outro, assim. Imagina, você não quer encerrar uma relação, seja ela qual for, e o outro já decidiu que ela está encerrada. Não tem mais o que você possa fazer. É uma sensação horrível de impotência. Ao passo que você encerrar isso que tá te fazendo mal com uma pessoa que você ama muito, também é devastador. Pode vir uma sensação de culpa horrorosa, de dúvida. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não vou sentir muita saudade? Será que eu não vou me arrepender? Era isso mesmo que eu deveria fazer? Então, assim, não é uma situação fácil para nenhum dos dois lados. Mas para os dois lados, isso vai ser importante. Porque abre-se possibilidades, né? Depois que essa dor muito latente passar, você começa a pensar na representação daquela pessoa na sua vida. O que ela representava no passado e passou a representar? O que eu acho que eu preciso trabalhar em mim para que isso não se repita nas próximas relações? Ou para que isso não me destrua como me destruiu dessa vez, nesse ciclo, nessa relação? Para as duas partes vai ser importante esse afastamento. E para as duas partes, dependendo de como elas encararem esse término, pode trazer muita maturidade. Porque aí, esse espaço que se abriu pode abrigar relações que vão fazer mais sentido para as duas partes, que vão fazer as duas partes mais felizes, mais satisfeitas consigo, com o outro, nas relações, ter trocas mais leves, mais profundas, mas que com certeza fazem mais sentido.
Entende o que eu tô falando? Nossa, não sei se eu tô me fazendo entender. Espero que sim. Mas eu acho que disso tudo, que a gente precisa ter em mente é que aquilo que foi vivido não deixa de ser importante, não deixa de ser especial. Aquela pessoa pode e vai continuar sendo sempre uma lembrança muito bonita. Ela foi uma das pessoas mais importantes de um período da sua vida, no passado, para a pessoa que você era e não é mais. Se a gente não conseguir fazer essa diferenciação, a gente sacrifica o nosso presente para honrar esse passado. E esse passado ele já tá honrado, gente, só de vocês terem vivido tantas coisas, só de vocês terem compartilhado tantas coisas, só das duas partes terem se beneficiado muito dessa relação, já tá honrado. Outra coisa a respeito disso, que aparece muito na clínica, é essa sensação de dívida que às vezes a gente fica com algumas pessoas, principalmente com os nossos pais. Eu atendo muitas pessoas que se sentem endividadas com os pais. Eu aqui tenho certeza que você que tá me ouvindo também já ouviu muitas vezes os seus pais te cobrarem por algo que eles fizeram ou deixaram de fazer para te oferecer. Eu deixei de viver tal viagem porque eu tinha que pagar colégio para você, deixei de comprar tal coisa para mim pela sua educação, pelo seu estudo, para você ter uma condição boa, para você comer do bom e do melhor, para você ter o que comer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Tô errada? Não tô. Eu sei que eu não tô. E aí a gente vai crescendo com essa sensação de dívida. Essas pessoas deixaram de viver a própria vida por minha causa. Então eu preciso retribuí-las, né? E aí eu quero te libertar disso aqui agora. Se você tem um pouco dessa sensação em relação aos seus pais, eu quero dizer que até os 18 anos de vida, toda pessoa precisa de responsáveis. Precisa ter as suas necessidades atendidas por adultos. Então, se não fossem os seus pais, se os seus pais não existissem na sua vida, deveria ser o Estado? Seria o Estado. Então, assim, sabe aquilo que eles falavam pra gente? Que a gente não fez mais que obrigação quando a gente fazia algo muito legal e ia contar pra eles? Agora vocês devolvem isso pra eles quando eles começarem a jogar na cara de vocês tudo que eles fizeram por vocês. Vocês não fizeram mais que obrigação, porque de fato a obrigação dos nossos pais é nos deixar vivos, é serem responsáveis por nós, é oferecer a melhor educação que eles poderiam oferecer, é oferecer segurança, é oferecer afeto. Tudo que eu tô querendo dizer aqui sobre essa dívida é que a gente cresce dessa forma e chega nas nossas relações adultas, a gente repete. A gente só repete. Então, se alguém, de alguma forma, mesmo sem ser falado, mesmo sem ser tão explícito quanto os nossos pais faziam com a gente, mas deixa entender que tá fazendo alguma coisa por nós, a gente automaticamente pode entender que estamos em dívida com essa pessoa. E, gente, tirem isso do coração de vocês. As relações saudáveis devem acontecer na reciprocidade. Se isso que eu posso te entregar tá o suficiente para você, ótimo. Então a gente vai ter uma ótima troca. Se não tá suficiente para você, eu sinto muito, é o máximo que eu posso te entregar diante da vida que eu tenho hoje. E vice-versa, né? Se eu não tô satisfeita com o que eu estou recebendo de alguém, cara, eu não preciso ficar ali batendo na tecla de que eu mereço mais. Na verdade, eu nem devo fazer isso. Vai me machucar e vai machucar o outro também. É muito mais digno, gente, a gente terminar, a gente finalizar relações que um dia já foram ótimas pra gente, do que insistir nelas a ponto de ficar tão machucada, a ponto de ficar tão desgastada essa relação que não sobre amor. Bom, eu sou sempre a pessoa que quero ficar com esse resquício de amor. Odeio, eu detesto terminar as coisas de forma com briga, com excessos, com dramas. Eu não gosto disso. Acontece, mas eu não gosto. Eu prefiro terminar com amor. E aí, quando eu falo terminar, também não é só sobre, nossa, não vamos mais nos falar. É terminar a dinâmica da relação. Às vezes um afastamento, às vezes criar um pouco mais de contorno. Não necessariamente sair da vida das pessoas, mas
se afastar. Às vezes até emocionalmente. Às vezes você vai estar ali, ó, no dia a dia, morando com seu pai, com sua mãe, que come seu cérebro o dia inteiro, e a gente vai ter que criar contornos para você lidar com aquela relação ali, mas que emocionalmente a gente vai ter que ir criando esse afastamento para você sobreviver da melhor maneira possível. Tudo na nossa vida tem função. Quando a função acaba, vira estagnação. Um objeto que já cumpriu sua função vira peso. Uma pessoa que já cumpriu também com a sua função, que a função dela mudou na sua vida, cria um ruído na reciprocidade. Um hábito que antes te ajudava, te protegia, fazia com que você funcionasse muito bem, hoje te sufoca. Isso é muito legal de falar. Até no processo terapêutico, isso acontece. Quando uma paciente minha traz para a sessão a necessidade de finalizar a terapia, cara, é sensacional. No fundo, eu admito, dá uma dorzinha, porque, óbvio, a gente tem um vínculo, a gente tem um contato, a gente tem uma história, né? A nossa relação representa muito para mim, minha relação com todas as minhas pacientes significa muita coisa para mim. Então dá uma dorzinha. É um fim de um ciclo. Mas, cara, eu sinto que o meu trabalho foi bem feito. Ela se sentiu confortável o suficiente para me dizer: olha, Lô, sua função aqui já foi cumprida. Eu preciso de outra profissional, eu preciso de outro processo, eu preciso ficar sem fazer terapia, sei lá. Mas não tá mais fazendo sentido isso aqui pra mim. Eu acho incrível porque geralmente essa postura vem de mim. Quando eu sinto que o processo tá estagnado, eu preciso trazer essa conversa. Olha, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo outro. A gente vai, mas volta, a gente não vai, a gente tá há muito tempo aqui. Como você tá enxergando isso? Eu que puxo essa conversa, né, para talvez um encaminhamento, para talvez uma finalização aqui de ciclo entre a gente. E quando elas trazem, eu acho assim sensacional. Porque assim, eu tô nessa relação, eu sinto essa relação, mas eu não tô na cabeça delas. Eu sei o que faz sentido pra mim. Eu não sei 100% o que faz sentido pra elas. Então, se elas conseguiram julgar que não tá mais fazendo sentido pra elas, a relação terapêutica, me contar e terminar, cara, isso é um sinal de que elas vão conseguir fazer isso nas relações fora da relação terapêutica. Isso pra mim é muito maravilhoso, de verdade. Se elas conseguem fazer isso na relação que talvez seja a mais saudável da vida delas, que elas não são julgadas, que elas são acolhidas, que elas têm as reflexões delas, que elas evoluem, tal. Como que é isso? Como que elas não vão conseguir fazer isso com as outras relações na vida dela, que às vezes não oferecem tudo isso que uma relação terapêutica oferece? E aí eu falo que eu fiz o meu papel porque a gente conseguiu internalizar que o fim dos ciclos não são feitos somente por meio do ódio, por meio do ressentimento, por meio da mágoa. Fins de ciclos sim vão gerar dor de alguma forma, mas podem ser muito amorosos também. Podem envolver gratidão, respeito, carinho, que é uma coisa que a gente não aprende sobre finalizar coisas. Mas é possível. Não quero ficar romantizando isso também. Acho que rola um movimento aí de términos de relacionamento na internet, que, ai, foi tudo bem, você me ensinou tantas coisas, muito obrigada, blá, 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 que no fim não tem nada a ver, não tem nada disso. A gente também precisa se permitir sentir raiva, sentir coisas negativas depois de um término. Se a gente tá terminando é porque a gente tá insatisfeito com alguma coisa. Essa maturidade que vem, te amo, mas não gosto mais de você, não precisa ser uma coisa logo imediata, né? Então eu vou terminar aqui nossa relação porque, nossa, você é muito importante pra mim, mas não faz mais sentido. Não, você pode meter o louco, xingar até a quarta geração da pessoa. Eu acho que isso também pode vir com o tempo, tá? Cada um vai sentir isso de uma forma. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que não precisa ser só um aglomerado de ressentimentos e de mágoas e de coisas ruins. A gente pode organizar muito bem isso tudo e entender que o amor só se transformou. Inclusive, eu acho que essa transformação do amor, dependendo do timing, se a gente não encerra
no tempo que deveria ser encerrado, o amor vira apego, o amor vira ressentimento, o amor vira acomodação, vira falta de movimento. Então eu acho que o que determina que o amor vai se transformar é o timing. A gente deixar até não sair mais nenhuma gota daquela relação que vai ficar, de fato, não vai ser amor. Entende o que eu tô falando? É muito difícil a gente conseguir julgar quando que uma relação com um objeto, com um hábito, com uma pessoa, seja lá qual relação for, já deu pra gente. Justamente porque quando há amor envolvido, a gente às vezes fica muito cego. Eu acho que o caminho é estar atento a como você se sente em relação àquilo. É uma calça que você vai pôr e tá apertada ou tá muito larga. Aquilo te causa conforto? Aquilo te causa desconforto. Aquilo te causa culpa, aquilo te causa uma sensação de inadequação. Uma relação que antes te proporcionava bem-estar, carinho, acolhimento, etc e tal. De uns tempos pra cá, você tem se sentido cansada, tá se sentindo exausta, tá se sentindo sufocada, tá sentindo que não é ouvida, tem muito mais incômodo do que coisa boa. Isso são sinais. Manter algo na nossa vida que já não nos cabe, materialmente e emocionalmente, vai gerando essas coisas ruins. Ressentimentos, ansiedade, a sensação de inadequação. Isso tudo é dado. É dado pra você, opa, yellow flag, no mínimo, pra você se questionar, tá? Sobre essas relações. É tipo uma sensação de segurar com muito carinho uma navalha, sabe? Tá te cortando, tá te machucando. Por mais que você segure com carinho. Pra gente finalizar, a mensagem que eu quero deixar com esse episódio, o amor ele nem sempre acaba. Ele pode mudar de forma. O que foi muito importante, muito especial na sua vida, merece respeito, merece um lugar especial, mas não necessariamente permanência. Encerrar ciclos não invalida a história, não invalida o significado daquilo que você viveu. Você pode amar tudo aquilo que você viveu e ainda assim não gostar mais de manter isso na sua vida. Amar é reconhecer que algo fez parte. Gostar é escolher conviver agora. E nem sempre essas duas coisas andam juntas. É isso. Espero que você tenha conseguido tirar alguma coisa desse episódio, alguma reflexão. Esse episódio foi muito nostálgico pra mim. Como eu disse, eu sou uma pessoa que foi muito apegada a coisas, a pessoas, objetos, roupas, livros. Tudo isso na minha vida. Ainda sou um pouco apegada com algumas coisas, mas eu não tenho mais dificuldade de julgar o que me faz bem atualmente. Muito porque eu sei o que eu entrego. Eu sei das minhas necessidades e eu sei o que eu entrego também. Isso me ajuda a nortear essas decisões. Que livro que eu quero ler agora? O que eu tô vivendo na minha vida que eu quero ler, que vai fazer sentido pra mim ler agora? Eu não sou mais a pessoa que tem uma lista de livros ali na fila e o próximo que eu vou ler é esse, em fevereiro eu vou ler aquele outro, em março eu vou ler aquele outro. Pra mim isso não funciona de jeito nenhum. Eu preciso ter livros que me interessam ali na minha biblioteca. Terminando um, eu falo, tá, e agora? O que eu tô precisando ler? Qual é a minha necessidade de agora? Isso faz com que todos os livros que eu tenho na minha estante, eles me tragam boas sensações. Ó, em algum momento da sua vida você vai precisar de mim, eu tô aqui te esperando. Antigamente eu comprava livros porque o povo falava que tinha que ler, e aí eu não lia, porque não fazia sentido pra mim ler naquele momento, e aí os livros me falavam, minha filha, olha só, você gastou uma grana, a gente tá aqui esperando você ler. Guardava roupas da época em que eu era mais magra e ficava lá, não, ainda vou voltar a usar essa calça que eu gosto tanto. Calça é linda, amo a calça, de fato me vestia super bem. Mas nossa, para eu voltar a usar essa calça, meu irmão, a minha vida tem que mudar tanto para eu caber de novo, para eu emagrecer e ter o corpo que eu tinha, que não faz sentido.
né? Então eu sei das minhas necessidades. A minha necessidade é comprar uma nova calça, porque é muito mais fácil. Eu vou lá e vou gastar um tanto de dinheiro com uma calça que me serve, que também vai me vestir bem, que também é bonita, porque existe essa possibilidade. E essa que um dia já significou tanto para mim, vai para doação e vai ficar bonita em outra pessoa. As minhas relações, a mesmíssima coisa. Eu sei como eu posso estar, como eu posso me entregar a alguém. Eu sei quais são os meus limites em relação às minhas amizades, à minha família, às pessoas que eu me relaciono amorosamente. E se não tá bom o suficiente para ela, se eu sinto que eu estou sendo insuficiente, se eu sinto no meu coração que, ó, que eu tô entregando aqui é pouco, eu mesmo já faço esse movimento de, ó, não posso te entregar mais. Eu me retiro, porque eu detesto essa sensação de ser insuficiente para alguém ou para algo. Não é fácil, mas é urgente, urgente mesmo, que a gente faça essa diferenciação do que eu amo e do que eu gosto. Desse apego que a gente tem às coisas que significaram, que representaram algo muito importante, muito estrutural em algum momento da nossa vida e que hoje não representam mais isso. E que a gente já pode deixar ir para as novas coisas que vão nos estruturar chegar. Pra gente não ficar naquela coisa presa no passado. Sabe? Aquela pessoa que a gente olha pra trás e fala, menina, mudou nada. Nossa senhora. Mesma pessoa, lá do ensino médio. Deus me livre, não seja essas pessoas, gente. É isso. Me sigam no Instagram. Posto os cortes do podcast. Posto algumas reflexões sobre a clínica, sobre o meu trabalho como psicóloga. Vai ser um prazer te receber por lá. Não deixem de continuar comentando. Falo continuar porque vocês são assíduos nos comentários. Eu amo. A retrospectiva do Spotify saiu essa semana. E, cara, maravilhoso, assim. Como foi legal ver que em 2 meses, né? O podcast tá fazendo 2 meses. Eu consegui afetar tantas pessoas. Muito mais do que eu imaginava que eu ia atingir. Não falo nesse lugar da coitadolândia. Falo no lugar de, cara, as pessoas nem me conhecem direito, nem sabem quem eu sou. Imaginava, assim, que algumas amigas, algumas pessoas próximas teriam curiosidade de me ouvir. Mas, sério, o último episódio, gente, tá dando, o das metas, tá dando quase 400 visualizações. Eu nem conheço 400 pessoas na minha vida. Então, assim, muito obrigada a você que me escuta, a você que compartilha, a você que fala do podcast para outras pessoas, a você que manda o link quando lembra de alguém para esse alguém. Eu tenho recebido esses relatos, mandei para minha irmã, mandei para minha amiga, Nádia, e escuta o episódio da régua da capacidade. É isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo.